Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Sou Décio Barros, advogado, criminalista e de direito de família. Hoje eu quero conversar com todos vocês a respeito de um assunto muito recorrente na nossa sociedade. É a respeito dos pets, dos animais de estimação. Quem é que não tem animal de estimação em casa? Quase todo mundo tem. É muito difícil quem não tem, certo? Muito bem. E aí, muitos casais, cada vez maior o número de casais que adotam animais de estimação. E aí vem o divórcio. Doutor, acabei de me separar, como é que fica a situação dos cachorros? Com quem que vai ficar os cachorros? Então, olha, essa questão passou a ser essencial, passou a ser extremamente importante discutir. E exatamente por essa razão começaram a ingressar nos tribunais um número cada vez maior de demandas, querendo discutir a guarda, a posse dos animais de estimação, com quem vai ficar, o direito de visita e tudo mais. Como é que vai ficar? Bem, o Poder Judiciário se viu na obrigação de enfrentar essa questão, né? Lembrando, é importante lembrar do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, certo? Imortalizado no artigo 5º, inciso 35 da Constituição de 1988. Olhe, para vocês terem uma ideia, veja, o número de animais de estimação atualmente é muito maior do que o número de crianças nos lares. Vejam que a pesquisadora Lígia Borges Zuedsky, ela contabilizou 74,2 milhões de animais de estimação contra 44,9 milhões de crianças. Esses animais de estimação que ela contabilizou entre cachorros e gatos. Então, o número de animais de estimação na sociedade hoje é muito maior até do que o número de crianças. Então, como é que fica a situação? A jurisprudência já está reconhecendo que de preferência a posse é compartilhada, ela pode ser unilateral. Por enquanto, nós não temos uma lei, uma previsão legal a respeito da posse dos animais de estimação. Veja, o Código Civil, hoje, atualmente, o Código Civil considera os animais, né, de estimação como coisas semoventes, certo? É assim que o Código Civil trata os animais. Porém, vamos lembrar que os costumes são uma das fontes do direito. O direito está sempre de olho na evolução da história e na mudança dos costumes. E exatamente por essa razão, a jurisprudência já está começando a declinar para a posse, vamos chamar, guarda ainda não, para a posse compartilhada. Porém, de acordo com o caso concreto, ela também pode ser unilateral, certo? Existe um projeto de lei, o projeto de lei 1058 de 2011, que discute, entre outras coisas, a equiparação, a aproximação da guarda das crianças com a posse dos animais de estimação. Porém, parte da doutrina eles consideram que esse conceito é bastante temerário, eles criticam bastante esse projeto de lei, ele ainda está em discussão no Congresso, ainda não se chegou a um consenso. Então, o que parte da doutrina diz? Que não há que se falar em comparação de um instituto obrigatório, que é
a guarda das crianças com o instituto facultativo, que é a posse dos animais. Então, se um casal se separa, uma das partes fica com o cachorro, ou os cachorros, os gatos, enfim. A outra parte não precisa se preocupar com isso. Ela não precisa, eu tenho que cuidar dos bichos. Não, a outra parte só faz isso se quiser. Se a outra parte, né, faz as malas, vai embora, os cachorros ficam, ou os gatos ficam, a outra parte cuida. A outra parte cuida sem o menor problema. Agora, se a outra parte é afetivamente muito ligada aos bichos, aos animais de estimação, então eles vão querer discutir a posse compartilhada. Ele vai querer o direito à visita, sim. Então, parte da doutrina critica muito esse projeto de lei exatamente por essa questão. Fica difícil comparar um instituto obrigatório com um instituto facultativo, certo? Muito bem. Houve também no STJ o julgamento de um agravo em recurso especial. O agravo em recurso especial 1.174.178 de São Paulo, certo? O ministro relator é ministro Luiz Felipe Salomão, e esse ministro utilizou o enunciado número 11 do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Esse enunciado diz assim, olha só. Na ação destinada a dissolver o casamento ou a união estável, pode o juiz disciplinar a custódia compartilhada do animal de estimação do casal. Então, veja, a jurisprudência já declina para a posse compartilhada. Então, a parte da doutrina que critica esse projeto de lei, né, eles argumentam que pode ser utilizado nesse caso, eles propõem, né, a utilização do artigo 1199 do Código Civil, o Instituto da Composse. O que diz esse instituto? Quando duas ou mais partes, né, têm a posse de duas ou mais partes têm a posse de uma única coisa, eles podem exercer a posse dessa coisa, eles podem exercer em conjunto a posse dessa coisa, desde que um não prejudique o outro. Certo? Então, eles propõem exatamente esse instituto. Porém, a jurisprudência já trata a questão de uma forma um pouco mais cuidadosa, eu diria até um pouco mais sensível, certo? Então, e aí, nisso tudo, fica uma pergunta. Eu coloco uma pergunta para todos pensarem e cada um terá a sua resposta. Considerando que os costumes são uma das fontes principais do direito, será que no futuro teremos em discussão nos tribunais ações de alimentos para os animais de estimação? É essa pergunta que eu deixo, cada um tem a sua resposta. O tempo nos mostrará. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado, até um próximo vídeo.